Vamos lá, moçada. Oh, there's not enough symbol in this thing here. I like a lot of symbol. I do like it. Oh, it have high little ears. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Pod, seu podcast semanal de degustação de cerveja e variedades. Hoje temos um tema bastante engraçadinho, vamos falar de comédia e vamos avaliar a cerveja Goose Island Honker Ale, uma cerveja bastante tradicional dessa cervejaria. Hoje temos aqui conosco para falar disso tudo, Fabrício, conhecido como Fafá. Existe limite para o humor? Yuri, conhecido como Yuri. Eu ia falar qual era o limite do humor, mas eu vou falar então, gostei da cerveja. Ezequiel, conhecido como Zico. Quase que eu não participo de novo do podcast. Mais uma vez. Além de mim, Rodrigo, conhecido como Ronco, que digo, eu quase esqueci o nome do Zico agora. É verdade. Vamos para a cerveja então? Vamos. Andiamo. Cerveja de hoje, Goose Island Honker Ale. Ela tem algumas características bastante interessantes que a gente vai comentar aí. Vou pedir para o Fafá começar a avaliação dele e depois eu comento um pouquinho mais sobre a cervejaria. Fafá? Então vamos lá, senhor Rodrigo Ronco. Vamos começar pela cor dessa cerveja. Ela é uma cerveja que tem um tom de cobre bastante intenso, assim, para mim. Achei ela muito bonita, é âmbar mesmo, sei lá, assim, mas muito intenso, muito bacana. Gostei da cerveja, um aroma legal, ela fez antes de falar do aroma, ela teve uma formação de espuma muito boa, uma espuma dourada se formou, ela não teve muita persistência, fez Belgian Lace. E ela tinha, né, apesar de translúcida, ela tinha bastante particulado. Não sei se era a minha garrafa, vou querer ouvir depois de vocês aí, se vocês encontraram. Eu tinha uma quantidade considerável aí de particulado. É uma cerveja que pra mim ela tem um aroma muito mais maltado do que lupulado, trazendo notas de malte caramelo, assim, um toffee, mas ela traz um quê de herbal. Eu senti um quê de herbal aí no aroma dela, um sabor também para mim mais maltado que lupulado, porém aí você quando toma um gole já entende o porquê do bitter, né? Então ela tem esse amargor, essa coisa meio acre, uma certa picância, vamos dizer assim. Para mim ela fez uma picância do meio profundo da língua, bastante agradável. O Untappd, acho que depois até o Ronquidão vai falar um pouco mais, porque é mais a parte dele de falar da técnica, mas o Untappd coloca Strong Bitter, mas a gente estava até comentando um pouquinho antes de gravar, eu acho que também ela não é Strong Bitter, ela é Bitter, né, Ordinary Bitter, porque apesar de ela ter essa picância característica, essa coisa, esse acre, esse azedumezinho de leve na língua, não é algo extremo. Eu achei uma cerveja bastante equilibrada, muito agradável, gostei bastante dessa cerveja, e no final ela deixa um quê de uma nota um pouquinho mais de ervas amargas, assim, pedindo o próximo gole. Uma cerveja muito bacana, gostei bastante da cerveja da noite aí. Belezinha. E você, Yuri? Vamos lá. É uma garrafa de long neck. O rótulo, ele tem o ganso, né, do Goose, e bem assim, desenhado de uma maneira simples. O rótulo, ele é simples e clássico. A coloração vermelha, para provavelmente lembrar da cerveja. Tem aquele rótulozinho de pescoço e a tampa também é padronizada, tudo com o ganso, né? E eu achei bem legal, bem interessante o rótulo. Servindo no copo, a coloração, como o Fabrício disse, é cobre, puxando mesmo pro vermelho, mas um laranja bem escuro. Ela é límpida, a minha não teve particulado, Fafá. Eu até misturei o fundinho porque eu não sabia se tinha ou não, dei uma chacoalhadinha no fundinho, joguei, mas mesmo assim nada. Ela aparenta uma baixa carbonatação, não tem muita bolinha subindo. Depois da espuma formada, ela tem uma boa formação, uma persistência média, até o final do copo aqui ela ficou bem pequenininha.
Coloração no começo creme, depois passa a ser branco. Apresenta o Belgian Lace também, como o Fafá disse. O aroma eu achei o malte caramelo, assim como o Fafá. E eu achei um lúpulo floral, que deve ser o herbaço aí que o Fafá sentiu. Colocando na boca, um sabor bem agradável, gostei. Como eu disse no começo, gostei da cerveja. O amargor eu coloquei de médio para alto, não achei também nada extremo. É um amargor na medida. Ainda mais para mim, que não aprecio tanto amargor assim, ficou muito bom. Senti o caramelo no sabor e senti uma secura, um pouco de seco e um corpo médio. Eu não achei o corpo elevado como ela deveria ser. O retrogosto igualmente seco, senti um pouco de torrado e um pouco de doce, mais torrado do que doce. Um pouco de cinzas, eu não sei se é um off-flavor, não é desagradável esse cinza. E como eu disse, um doce, né, leve. A temperatura de serviço coloquei como média, entre 5 e 7. Ela passou um pouco de 7, não acho que acrescentou nada. E muito no começo, quando estava bem gelada, não deu para apreciar também muito bem. Eu ofereceria essa cerveja para um apreciador de cervejas especiais, para ser mais uma ali para ele degustar. E curtir, é uma cerveja boa. Então, apresentaria para alguém que gosta mesmo. Falando um pouquinho da cervejaria, né? A cervejaria Goose Island, ela é uma cervejaria americana, né, estadunidense. Ela é da região de Chicago e ela é bastante interessante porque ela é da década de 80, né, ela foi fundada em 88, mas ela é uma das cervejarias americanas que possui sua própria fazenda de lúpulo. E isso é muito legal porque eles cultivam aproximadamente 50 tipos diferentes de lúpulo nessa fazenda, incluindo os que eles usam para produção e vários experimentos que eles esperam poder utilizar um dia na cervejaria, né? A própria cerveja que a gente tomou, a Honkers Ale, já ganhou premiações. É uma cerveja realmente bastante interessante, né? Como o Fafá tinha comentado antes, no Untapped ele aparece como do estilo Strong Bitter, mas a própria garrafa traz apenas Bitter na descrição. E eu tô mais propenso a ficar com a garrafa porque realmente, para mim, para chegar no Strong Bitter faltou um pouquinho, né? Então, para começar com a coloração, eu achei uma coloração âmbar com um leve alaranjado. Era uma cerveja cristalina, mas ela tinha particulado, eu achei bastante interessante. Aparentemente desprendeu alguma coisa do fundo da garrafa, mas se você olhasse nela, dava para ver através dela. Uma carbonatação média alta, mas que se perdeu com bastante rapidez. A espuma dela era levemente bege, não era tão branca, e ela tinha uma excelente formação, mas a duração foi bem pequena. Só que apresentou um Belgian Lace até que legal, um Belgian Lace de transição, eu diria. Então, no aroma eu senti notas de malte, com caramelo e toffee principalmente, só que o lúpulo que veio logo em seguida, ele acabou predominando depois. Um lúpulo para mim refrescante, com bastante notas de grama e folhas verdes. E um leve álcool no nariz, né? O sabor acompanhou essas características, né? Ele foi mais puxado para o lupulado mesmo, com notas maltadas de caramelo, mas as notas lupuladas de novo puxando para grama, para folhas verdes, com um final bastante seco, um lúpulo resinoso que ficou na língua por bastante tempo e um amargor bem destacado no final. O corpo dela eu achei um corpo leve e foi justamente um dos pontos que me fez ficar com a garrafa e não com o Untapped. Para ela ser uma Strong, eu acho que ela precisaria ter um pouco mais de corpo. Não foi o caso. E o álcool acabou saindo um pouco no nariz, mas nada que atrapalhasse, o que para mim garantiu para ela uma drinkability bastante alta. É um estilo que me agrada muito, né? Já comentei várias vezes aqui, o meu estilo favorito mesmo, assim, se é que dá para dizer que é favorito, é o Barley Wine, principalmente o English Barley Wine, que eu acho uma cerveja muito interessante, muito complexa, boa de se degustar, mas para drinkabilidade, os estilos bitter me interessam bastante, né? O próprio Strong Bitter ou mesmo Best Bitter são estilos que me são muito agradáveis. E essa cerveja se encaixa nos estilos bitter, né, nos estilos ingleses, ainda que seja uma cerveja americana. Então, para mim, é uma drinkability bastante alta. E no conjunto final, eu achei a cerveja equilibrada, porém um pouco inclinada para o lupulado, né? Justamente como devem ser as bitters mesmo. Elas têm que ter esse caráter amarguinho, seja no aroma, no sabor, no final, mas de uma maneira que não apague o maltado, seja
bem próximo, caminhem junto, assim, né? Para mim, temperatura de serviço dela, eu colocaria ela de 4 a 6 graus, se bem que o estilo pede, né, que seja uma temperatura ambiente de pubs ingleses, ou seja, a temperatura baixa, porém não tão baixa, né? Historicamente é um estilo, né, os estilos bitter, eles são servidos diretamente do barril e não sob pressão. Normalmente elas são servidas por gravidade ou por bomba manual, ou seja, a pressão delas é muito baixa. Então você não tem alta carbonatação nessas cervejas mais tradicionais. Quando entrou na garrafa, sim, aí você tem uma carbonatação maior até para garantir um tempo de prateleira maior dela. Mas essas características dela históricas é sempre interessante a gente tentar retratar quando a gente vai degustar para poder ter uma avaliação mais interessante, né? Só para concluir, a evolução dela eu acho uma evolução bastante interessante. Se você quiser tomar ela um pouco mais quente, você pode tentar. Quando ela esquentou, o álcool destacou um pouco mais, mas ela não perdeu o amargor, que foi muito interessante. Então vale a pena provar ela em umas temperaturas um pouco mais altas. E eu acho que é isso. Harmonização, né? Você harmoniza com o que, Fafá? Harmonizar isso aqui com uma polenta mole com ragu de linguiça. Acho que ia ficar sensacional. Muito bom, muito bom. E você, Yuri? Como é que era a clássica lá, Fafá? Queijos Hulk, como é que é? Queijos fortes e carnes gordas. Não é carnes. Molhos pesados. Molhos Isso. pesados, é verdade. Queijo Hulk e molhos elefantes. Não, mas é bem por aí. Um parmesão em rodelas assim, ia muito bem para acompanhar, mas devagarzinho, nada para tomar assim litros. Eu até não coloquei aqui, mas a drinkabilidade dela eu coloco média alta, nada estratosférico não. Eu não falei nem de drinkability, que pra mim ela é média baixa, e nem de indicação. Eu só indicaria isso aqui mesmo pra quem já tá dentro do cenário e ainda não experimentou. Não é nada que me apeteça tanto, então, por conta disso. Eu acabei não indicando também. Eu, ao contrário do Fafá, eu indico essa cerveja para quem tá começando, principalmente se você quer saber o que uma cerveja artesanal é capaz. Apesar dela ser um pouco mais amarga, ela não é amarga em excesso. Ela não é uma IPA. Então é um amargor que não vai acabar te afastando. Então eu acredito que você que está começando pode experimentar ela também, pode avaliar ela e você não vai se arrepender. Talvez você reclame um pouquinho no começo do amargor dela, mas ela não vai te afastar desse mundo não. Você vai acabar ficando com um gostinho de quero mais depois. A minha harmonização, gostei da harmonização do Fafá, eu acho que polenta vai muito bem com essa cerveja, só que ao invés de colocar o ragu de linguiça, eu colocaria rabada ou goulash. Ficaria muito bom. Primeiro que você tá com esse goulash na cabeça aí, hein, amigão? Segundo que a rabada tem que pegar a receita da avó lá e jogar no nosso site, porque realmente é divina. Pois é. A receita dela eu tenho que negociar primeiro. Segredos de família já, né? Não, você tem que ir lá e ver ela fazendo e acabou. Você pode pegar a receita da minha avó também, que não miguela a receita. Então, tá vendo? Ficar miguelando a receita, rapaz. Vai lá, joga um tamperra, pá. Pá, falta um pouco de pão no prato. E tá resolvido. Então vamos para o tema? Vamos para o tema. Tema de hoje, comédia. Vamos falar um pouco sobre isto que é a comédia. O que é a comédia realmente é algo muito interessante. Então, vou pedir para o Fafá nos elucidar. Fafá, o que é comédia? Primeiro eu vou fazer um disclaimer do nosso episódio anterior. Eu vou tentar ser mais sucinto, já que a Evelyn disse que tinha que ser sucinto nas explicações e ela ficou falando 40 minutos, sem parar. A Evelyn fez muito bem as minhas vezes. Obrigado, Evelyn. Pra você ter uma ideia, Fafá, eu queria falar pra ela assim, nossa, com a Evelyn falando isso tudo, a gente nem precisava do Fafá aqui, só que ela não me deu abertura pra falar isso. Bom, the defense rests your honor, não é? Sim. Não preciso falar mais nada. Mas então, assim, eu vou falar rapidamente para não torrar la paciencita das senhoras e dos senhores, na verdade. Mas aí a gente pensar que a comédia, ela surge, hoje ela é um gênero que está em diversas formas de arte.
mas ela surge no teatro, né? Ela surge no teatro grego aí e tal, né? Na Grécia Antiga. Tinha os dois, né? As duas formas de teatro. A tragédia mais antiga, um pouco mais antiga, e a comédia. O teatro na Grécia Antiga, depois os ouvintes aí me corrigem se tiver alguma coisa errada, né? Se tiver algum filósofo, algum ator aí para poder me corrigir, fique à vontade. Mas até onde eu sei, então você tinha essas peças, elas tinham funções. Então a tragédia, ela era mais elitizada, vamos dizer assim, porque a tragédia retratava as histórias, né, contavam histórias dos heróis e dos deuses, das figuras mitológicas, vamos dizer assim, né? E ela tinha um apelo maior com a parcela mais nobre da população, assim, né? Com a aristocracia, né? Os bem-nascidos, ela era considerada mais refinada. Já a comédia, ela vai nascer ela é mais popular, ela tem um apelo mais popular. É o povão, é nóis, é o povão, velho. Pois é, então, mais essa questão com o apelo mais da população e tal. E ela vai nascer nas celebrações dionisíacas, né? Dionísio é o deus do vinho e da festa. Dionísio para os gregos é Baco para os romanos, né? Então é o deus das orgias, dos festejos, dos folguedos, da diversão e tal. Então ela vai ter a comédia vai surgir com essa característica. Porém, uma coisa importante é que o teatro para os gregos, e aí talvez a gente discuta um pouco essas mudanças ao longo do tempo, o teatro ele não era apenas e tão somente uma forma de gastar o tempo. Tanto tragédia quanto comédia tinham funções sociais, né? Então elas eram funções de fazer pensar, de fazer refletir. E aí, grosso modo, porque você tinha um apelo maior e considerado mais refinado a tragédia, porque ao contar as coisas dos heróis e dos deuses tinha mais essa noção de você deixar alguma coisa, né? Deixar uma moral bastante definida. Enquanto a comédia sempre teve esse tom ácido, que combina com a nossa cerveja de hoje, sempre teve esse tom mais ácido de ridicularizar, de tirar sarro, né, dos homens poderosos e das situações de poder aí. Acho que grosso modo é isso. Depois nós vamos ter aí uma certa evolução aí, né? Então você vai ter uma certa evolução. Tem várias formas de comédia, mas acho que o interessante é saber isso, essa gênese da comédia. E eu acho que esse é o fio do que a gente vai tentar falar aí hoje, né? Esse é o Fafá sucinto, galera. Uma aula. O cara deu uma aula. Não, ele transforma até a comédia em algo chato. Ô, louco. Mas aí que a gente precisa ver. O que é algo chato, o que é algo legal. Perspectiva. É verdade. Chegaremos nesse ponto. Pro professor de história, a aula dele é legal. Eu que digo Ulisses, né? Sem citar nome. Desculpa. Não, eu acho Rafa, coloca um pi aí no nome pra gente. Eu acho minhas aulas legais. Mas, enfim, realmente, o legal é bastante perspectiva. Pro cara que foi fazer engenharia, realmente. Sim. Mas é interessante que a comédia surgiu no teatro, mas ela se apresenta hoje em muitas formas, né? Eu coloquei aqui na pauta algumas formas interessantes, mas eu queria citar uma em especial que o vô gostava bastante. A gente está acostumado, quando se fala em apresentações musicais, a gente está acostumado a ouvir bastante de óperas, né? E as óperas, em sua maioria, são obras trágicas. Sim. Só que o vô era apaixonado por operetas, que são obras cômicas, com a mesma ideia. São musicais, com uma orquestra bastante grande, atores cantando o tempo todo, mas puxado para a comédia. E é bastante interessante, porque é justamente o mesmo contraponto que tem no teatro grego, tem entre as óperas e as operetas, né? As óperas têm um caráter todo mais elitizado, do trágico mesmo, do sofrimento e tudo mais, e as operetas são bem mais leves e puxam bastante para esse lado cômico do público, né, da tiração de sarro de situações cotidianas ou mesmo de figuras mais populares, digamos assim, né? E é bastante interessante. E uma coisa legal, eu achei a comédia, mas, de novo, o legal é a perspectiva, mas a comédia é quando ela ridiculariza o poder, né? Sim. É um pouco gelo fino
é porque o Yuri é o senhor anti-spoilers, mas Yuri não é um spoiler de Game of Thrones aí, não vou falar nada do que acontece, mas porque tá recente, acho que na memória das pessoas que assistem Game of Thrones. Mas é quando aparece a questão dos atores, né? Tem um arco lá que sempre aparece bastante os atores, então e aquilo é o legal, né? Então você vê os atores dentro da série interpretando personagens da série, e a gente vê a romantização, quando o personagem é diferente de quem ele está representando, do que a pessoa aparece. Então, não sei se ficou claro, mas o que eu tô tentando dizer é assim. Então imagina que dentro da série tem o personagem ronco, e aí de repente dentro da mesma série tem atores e o Yuri está interpretando o ronco. Então você vê um personagem e você vê a personagem do personagem sendo ridicularizado e tal. Acho bastante interessante isso. Aliás, você falou de gelo fino, né? Existe a comédia que ridiculariza a elite, né, e tal, e os governantes, que é o que você falou. E a comédia que ridiculariza o povo que já é sofrido, né? E esse é o problema. Então, mas aí você já tá adiantando a pauta, mas aí a gente precisa pensar que... eu vou dizer um negócio bem grosso modo e não quero que vocês concordem, é só a minha linha de pensamento. Eu acho que sempre quando nós estamos ridicularizando tá tudo legal. Quando nós somos ridicularizados não é bacana. Acho que vai girar bastante em torno disso. Falou tudo. Eu lembro uma vez que a Evelyn passou pra gente um texto bastante interessante, agora eu não me lembro a fonte, mas eu busco lá e coloco aí no post. Que era um cara justamente criticando essa questão do humor, né, do limite do humor, até onde a gente pode fazer piada com as coisas, e ele falando, não é pra gente deixar de fazer piada com esse tipo de coisa, mas é a abordagem, né? Você não precisa colocar sempre, por exemplo, as mulheres loiras como burras, entendeu? Você pode estereotipar, na verdade, o cara que acha que ela é burra, e você faz a piada com isso, você vira o jogo. Você não faz piada com aquilo que tradicionalmente era feita. Você faz a piada com quem faz piada disso, entendeu? E é uma abordagem bastante interessante. Não, é interessante. E eu vou te dizer até que... eu não sei se já é a hora de começar. Acho que nós estamos fugindo bem da pauta, mas como a conversa é um negócio bastante dinâmico. Mas eu vou dizer assim, de citar um exemplo disso, que pra mim é o Porta dos Fundos. O Porta, eu já vi entrevistas do Vivier, do Antônio Tabet, né, dos caras falando, e principalmente o do Vivier, que eu acho que talvez dos caras do Porta dos Fundos o que eu mais acabo vendo falar e tal, dizendo que eles têm uma proposta muito clara, né, sempre tiveram desde o início, que era de não bater nas minorias, de, por exemplo, construir o canal deles, que hoje no Brasil é o gigante, né, do humor brasileiro e tal, que eles pensam, já desde o início, quando pensaram em começar a construir esse canal do YouTube, que virou esse sucesso estrondoso, de não mexer com as minorias, não fazer piada com as minorias, e inclusive comprando briga, porque quando falam das maiorias, falam de todas as maiorias e tocam em coisas que ninguém quer tocar, como é o caso das religiões, por exemplo, né? Então eu vi o do Vivier ser questionado, mas por que faz bastante piada, deve fazer piada com Deus, não sei o que. Até tava assistindo, acho que era um programa do Serginho Grossman, até as horas, onde tava lá o Renato Aragão, né? Que é alguém que eu particularmente não gosto, mas até pra gente ver como é o humor, né? Pode ser que tenha gente no cast aí que goste. E dele falando, basicamente ele falando, não gosto quando vocês brincam com religião, quando falam de Deus, não sei o quê. E o do Vivier falou, mas a gente não vai parar porque os cristãos não são minoria. Os cristãos são maioria e eles têm o jeito que eles pensam e agem, inclusive politicamente, impacta no dia a dia da maior parte das pessoas, sejam elas cristãs ou não. Então achei essa perspectiva legal, assim, essa perspectiva bem bacana. Então, inclusive... Só que, de novo, o que irrita um agrada o outro, né? Isso é uma balança difícil de equilibrar. Rapidinho, só pra aproveitar, porque é o mesmo tema, questionaram o Cauê Moura, né, sobre isso. Pô, você faz piada sobre evangélico e tal, só que você defende as causas de LGBT, né? Aí a resposta dele foi em sarcasmo, né? Falou, puxa, é verdade, né? Pô, cada lâmpada quebrada na cara de um evangélico agora na rua, ele vai ter um pouco de sangue desse evangélico na minha mão, né? Do tipo, né, o evangélico não sofre com isso, né? Enquanto os homossexuais são mortos, os né? intocáveis, né? Sim.
E é justamente isso, até a gente não fugiu da pauta, tá vendo? Porque é o uso da comédia como uma ferramenta de protesto, uma ferramenta de modificação social. Sim. Né? Mas então, aí nesse aspecto ela sempre foi, né? É o bobo, é a figura famosa nos filmes, nos livros e nas séries de TV do bobo da corte, né? Quem é o bobo da corte? O bobo da corte é o cara que diverte, mas ao mesmo tempo que ele diverte, ele é o cara que ele fala o que ninguém tem coragem de falar. Exatamente, tira sarro na cara do rei. Do rei, e é o único cara que tira sarro do rei, é ele, né? Então essa é uma coisa importante, né? Não é uma... Não, isso não é pouca coisa, né? Viu, Ronquidão, você precisa linkar aí, existe um quadro do Fantástico, não sei se ainda existe, mas existiu, que chama O Que Vi da Vida, O Que Vivi da Vida, alguma coisa assim. O Que Vi da Vida. O Que Vi da Vida. E tem a do Chico Anísio, espetacular, pode colocar aí que tem tudo a ver. Beleza. E é interessante que, mesmo se a gente pega filmes que retratam épocas passadas, né? Por exemplo, sei lá, O Último Samurai, ou mesmo que retratam a Grécia Antiga, Roma Antiga e tal, sempre que aparece algum grupo de atores, ou uma peça, ou alguma coisa, que tem esse caráter mais de comédia, sempre os poderosos que são o alvo central da comédia, né? E justamente isso que você falou no começo, Fafá. Que ela foi feita pra isso, né? Já desde a Gênese, né? Sim, e se o rei for um cara sagaz, for um cara esperto, né? Ele escuta mais o bobo do que os conselheiros. Na série Tudors, quem assistiu a série Tudors aí, retrata a vida uma versão obviamente estilizada, antes que algum historiador escute isso e me bata, da família Tudor, né? E tem em uma das temporadas lá, uma época que o rei fica melancólico, o que nós chamaríamos hoje de depressão, e a única pessoa com quem ele vai conversar, o Henrique VIII, é o bobo. Porque o bobo, de novo, é o único cara que fala pra ele o que ninguém quer falar, né? Fala todas as verdades, as verdades dolorosas e as não dolorosas também. Ele tava com vontade de ouvir um pouco de honestidade, né? Então. Exatamente. O cara precisava ouvir e o único cara era o maluco, né? Por isso que limitar o humor é um negócio complicado, se bem que a pauta vai chegar nisso, mas vamos lá. Já que a pauta tocou no assunto a comédia como uma ferramenta, só um adendo que eu acabei de pensar, veio na cabeça, mas se todo mundo pensa, eu não sei, todo mundo, na minha visão, é assim, a comédia acaba servindo até pra você aliviar um pouco de coisas sérias. E o Yuri morou comigo por muitos anos e ele sabe que mesmo, tipo, cara, tá pegando fogo na casa. Se eu contasse isso de uma forma bem humorada, fazendo uma piada, parecia menos grave do que estava acontecendo na hora. Eu acho que isso é interessante da comédia. Assim. É um eufemismo, né? O bom humor, vamos dizer assim. E a comédia, pra mim, ela tem uma... Comédia, pra mim, ela envolve sempre ou quase sempre, ou a comédia, pra ser engraçada, ela tem que ter um quê de genialidade. Eu acho que a comédia é o gênero mais complexo, ele é o mais difícil. Fazer o outro rir não é fácil, né? Fazer o outro rir envolve sim inteligência, seja de uma maneira blasé, eu só vejo o humor britânico inteligente, tudo bem, não tô dizendo que tá errado, ou seja, o humor que é pensado para a população de maneira geral, assim, que muita gente vê como um humor menor. Vou dizer, dar nome ao boi, você pega lá, sei lá, um Zorra Total. Não é porque não me agrada pessoalmente o tipo de piada que os caras fazem, essa piada do bordão. Cara, mas você tem que ser muito foda pra fazer isso. Você tem que ser muito inteligente. As sacadas, criar um bordão, sentir se as pessoas estão curtindo aquele bordão ou não, se pegou, se não pegou, né? Isso não é pra poucos, isso aí não é qualquer Zé Ruela, não, que consegue ler a mente do público, porque a piada, se ela não funcionar, ela tem que ser descartada, né? Então, e esse termômetro, ele vai nascendo, sei lá, de um jeito diferente, então a pessoa vai aprendendo a lidar com isso. Sim. Posso. Por exemplo, tá muito cômico você quase morrendo no cast. Tá foda. É mais engraçado que o fumante sou eu, então isso me diverte. Isso melhora ainda mais a piada. Então vamos para a perguntinha do Ronquidão.
Ah, claro, eu tô com tosse, então não morro sozinho. Exatamente, vamos matar todo mundo. Vamos lá. Perante a rouquidão, aqui a gente pode até fugir um pouquinho da comédia, mas eu quero uma situação ou um evento, alguma coisa que te divertiu e que seja recente. Uma coisa recente que aconteceu que te divertiu. E por que isso te divertiu? E eu vou começar com o Zico, que tá falando um pouco. Não começa comigo não, que eu tô pensando. Mas essa Eu já é... sei qual é a minha situação. Esse é o engraçada. espírito. A galera já sabe as respostas aí, vai com outro. Aí depois volta. Não, a minha... Sinto muito, Zico. A ideia da perguntinha não que dão é essa mesmo. Foder quem responde primeiro. Uma situação que me divertiu... Recentemente. Cara, eu dou risada o dia inteiro sozinho. Minha mente é um inferno. Então eu não vou conseguir. Eu consigo dar risada de qualquer coisa. Tipo, por pior que pareça, eu dou risada de tudo. O Yuri morou comigo, ele sabe que eu sou um cara muitíssimo bem-humorado. É meio bobo. A sua batalha com fone de ouvido antes de entrar na gravação foi uma situação... Minha batalha com fone de ouvido. Eu queria, nos últimos 5 minutos, eu queria enfiar o fone de ouvido no rabo. Do celular. E chegar até a irmã dele. até a irmã dele. E eu me diverti com isso. A gente também. A gente pra caralho. Então, aí eu acho que entra um pouco do humor, assim, tipo, puta situação de merda, eu quase não consegui gravar por causa de um fone de ouvido, mas disso eu consegui tirar um negócio legal e eu xingava o fone e dava risada de mim xingando o fone. Eu acho que isso aí... E isso é o dia inteiro, então, tipo, se eu for falar uma situação recente, é do fone de ouvido, bem lembrado. Vai ser a de todo mundo então, né? Me divertiu muito, querer jogar o fone e o celular e tudo pela janela. Não precisa ser exatamente a mais recente, só precisa ser recente. A mais recente eu acho que foi essa mesmo, na verdade. Todas têm muitas, então, como eu disse, eu sou um cara muito bem-humorado, então eu dou risada. Se o cara bateu em mim no farol fechado, eu vou rir porque ele é um imbecil, mas eu vou dar risada. Vai me divertir. Com certeza, com certeza. O Yuri deve ser legal. De uma situação... Só pra ter uma noção de bom humor, o Yuri deve lembrar disso, eu lembro até hoje. Eu fui um dia no mercado e tava chovendo muito, mas tava chovendo muito. E na volta pra casa, o limpador traseiro do carro não funcionava. E tava, tipo, meio trânsito e tal. E eu sinto falta do limpador traseiro, eu me acostumei com ele. E eu passei poucas e boas na rua por causa disso. E eu cheguei em casa, não sei, o Will talvez lembre da piada. Eu falei, cara, você acredita que eu descobri agora que o limpador traseiro do meu carro tem sensor de chuva? Você lembra disso, tio? Não tô lembrando, não. Aí todo mundo deu risada, porque meu carro é uma bosta, é um carro velho, né? Fala, como assim? Eu falei, é verdade, quando chove ele não funciona. E só pra, tipo, esse é só o exemplo do bom humor que eu tenho no dia a dia. A conta é um piada. Tá negativa, mas tá dando risada, então foda-se. Palhaço mesmo. Faltou o nosso palhaço de plantão, né? É verdade, né? Falar de comédia sem chamar o frango é sacanagem. Quem que é o palhaço? O frango, O frango. Profissão palhaço. Ah, tá, é verdade. Tinha o MacGyver, profissão perigo, né? Sim. É o frango pra profissão palhaço. A diferença é que o frango vive com isso, eu faço de graça. Você é tonto, não é palhaço? Exato, é bobo. Então, vamos rir disso também. E você, Yuri? Ai, ronquidão. Cara, é muito parecido com o Zico, né? Eu tenho costume de rir das coisas. Talvez na hora não, mas depois sim. Cara de bobo que os motoristas dos outros carros fazem. Não sei nem se é bom falar isso aqui, mas quando você não tá dirigindo seu próprio carro, você não tem certos compromissos, né? Então o trânsito dá aquela parada assim, aí chega, por exemplo, 2 ruas numa só. Aí tem sempre aqueles espertões, porque entra um carro, depois entra o outro, né? É a operação zíper, aquilo que você gostaria que funcionasse, né? Eu chamo de carta de baralho. Ou carta de baralho ou zíper, né? Na Alemanha chama de operação zíper. Aí, o carro da minha frente passou, aí eu deixo um carro passar na minha frente, e aí o cara atrás desse carro quer passar também. E quebrar a operação bonitinha, né? Ele acha que você é idiota. Que eu sou idiota. Eu sou um pouco, mas tudo bem. Aí o que eu faço quando o carro não é meu? Eu olho pro lado oposto da onde ele tá e começo a andar com o carro. A hora que ele olha, se ele olhar, eu espero que ele olhe, eu parto do princípio que ninguém quer bater o carro. Ninguém quer bater o carro. Isso é fato.
Então, sempre que você precisar tomar uma decisão no trânsito, lembre-se, a outra pessoa também não quer bater o carro. Mas não é o caso de quem dirige carro de outras pessoas. Então eu olho simplesmente pro lado contrário e começo a andar. A hora que ele olhar pra mim, puta, esse imbecil não tá olhando pra frente, não tá me vendo. Aí ele para. É mágico. É mágico. Isso aconteceu hoje. Então, na hora eu não gosto, eu fico bravo com o cara que quer ser espertão. Mas depois eu pego, aí eu olho pro lado aqui, pra trás, assim, a hora que já passou, não tem mais como ele entrar, eu vejo a cara de tonto, aí eu rio. Essa foi a mais recente que me veio à cabeça. Muito boa, muito bom, façam isso. Muito boa mesmo. Eu confesso que eu faço isso até com o meu carro. Não precisa ser carro de outras pessoas, não. É meio arriscado, né? Hoje em dia eu faço menos porque o Flecha, né, tá bonitinho. Mas quando era o motor, rapaz... Ah, sim, mas é o caso do carro que não é seu, ué. Mas ele já era meu, pô. Mas mesmo assim... mas também, né, Ronco, a gente tá falando de carro. Aquilo lá, pelo amor, né? Não, mas assim, o que é pior ainda, porque aí o cara olha e fala assim, carro adesivado da empresa. O cara não tá nem aí, ele vai bater no meu carro, entendeu? Ele perde essa certeza de que o outro motorista também não quer bater o carro. Nesse momento, ele, opa, adesivo, carro branco, adesivo de empresa, o cara olhando pro outro lado, quer saber, eu vou deixar esse cara passar. Para fazer o Zico em outra situação, os únicos idiotas que insistem em bater o carro são os motoristas de caminhonete. Não, mas porque daí ele é igual caminhão, meu amigão. Ele tem certeza que você vai parar. Sim. E você vai. Na caminhonete eu tenho certeza que vai fazer merda. É a única certeza que eu tenho. Mas com o motor eu não parava, daí as caminhonetes paravam. Uma vez, porque pra chegar em casa tem aquela rotatória que você vira à esquerda, né? Sim. Aí tem os espertões que vão na fila dupla, pra tentar entrar e cortar a fila, né? Aí eu com o motor, o cara parou do meu lado. Mas eu fui empurrando ele, que ele teve que esperar todo mundo passar pra depois ele entrar na fila de novo e conseguir passar. Aí, ó, justiceiro da estrada. Divertidíssimo fazer isso. Os caras que vêm por fora e querem entrar depois, você gruda. Não, só grude no cara da sua frente e deixa ele se foder. Que a galera de trás meio que, não digo todo mundo, mas uma boa parte meio que pega a sua ideia e gruda em você e o cara tem que ficar um tempão parado ali esperando. Exatamente. E interessante do motor é que se o cara batesse, o carro dele enferrujava na hora, né? E ele pegava tétano. Ele parou na hora. Encostou para-choque com para-choque, o motorista pegava tétano. Impressionante. E você, Fafá, o que te divertiu recentemente? Um texto que uma professora amiga minha me mandou no grupo dos professores. De repente eu tô lá assim e vejo, né, a tela do celular, texto do Fafá. O professor chama Juliana, sei que tem os meus alunos aí da escola escutam isso aqui. A Juliana mandou pra mim. Aí o texto é o seguinte, eu fiquei rindo igual um retardado. O texto era assim: certo dia, um velho sábio estava salvando uma tartaruguinha dentro de mais de 5.000 que estavam viradas de cabeça para baixo na beira do mar. Quando um jovem foi até ele e disse: de que adianta salvar apenas uma tartaruguinha? O velho sábio respondeu: vai tomar no seu cu. Moral da história: não se meta. Não se meta. Esse é lindo. Cara, gente, nossa senhora, eu tô rindo agora, eu devo estar vermelho aqui, porque não tem... Caralho, é que, ó, eu andava no meio da rua e de repente lembrava do texto. O velho sábio vir, vai tomar no seu cu. Cara, mas eu ia sozinho, igual um retardado, aleatoriamente, no meio da rua. Daquelas coisas que as pessoas ficam olhando e falam: meu, o que esse cara tem? O que tá pegando com esse doidão? Mas sabe que quem ouve podcast passa muito por esse tipo de situação, né? Ficar rindo que nem um retardado na frente de todo mundo, né? Ah, não, eu tô acostumado, porque às vezes quando eu tô lendo acontece alguma coisa. Puta que pariu, o Bernard Cornwell é mestre nisso. Nossa, tem hora que aparecem umas situações assim no jogo que você fala: puta que me pariu, cara. Eu começo a ir sozinho, minha mulher vem saber. E minha mãe tinha a mesma reação. O que tá acontecendo aí? O que foi? O que foi? Eu tô rindo igual um retardado por causa do livro. Isso acontece bastante. Quando vocês estão lendo ou ouvindo alguma coisa, mas tipo, acontece muito de eu estar tipo, andando no mercado. O próprio pensamento. Tomate. Aí eu lembro do episódio do Family Guy que eu assisti da 5ª temporada, episódio 18. Uma cena que eu morri de rir. Cara, eu começo a rir sozinho, no meio do mercado. Ainda bem que não existe fiscal pra isso, não tava internado. Camisa de força e o caralho. Certeza. Mas é interessante, né? Dessas situações cômicas, assim, tem algumas que me remetem muito, que me lembram muito, né? Essa que eu fechei o cara...
eu saí dando risada, mas não é uma coisa muito legal de se fazer, né? Não. Digamos que é um pouco... é um pouco cuzão, né? Um pouco cuzão fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, na verdade, eu tinha mudado propositalmente de comédia para Te Diverte, porque teve uma coisa que me divertiu muito semana passada, de uma maneira assim extraordinariamente diferente, que não tem nada de comédia em momento nenhum, mas me divertiu pra cacete. Foi muito bom mesmo. Que eu até falei no grupo lá e o Fafá na hora entrou também. Que foi o Roda Viva com o Leandro Carnal. Ah, sim. Puta que pariu, cara. Como me divertiu aquilo, como me fez bem, sabe? Tipo, eu assisti aquele negócio e foi muito bom. E assim tava comigo, ela assistiu também e, nossa, ela também se sentiu muito bem no final, sabe? Por sinal, se alguém tiver o contato dele, passar pra gente, participar de um podcast com a gente aqui. A gente quer muito fazer um de história das religiões e ele pode ajudar bastante a gente nesse cast, né? Não consigo imaginar como ele ajudaria. E, nossa, foi muito interessante. Foi realmente uma experiência bastante legal. O link do Roda Viva dele tá aí no post. Uma entrevista bastante extensa. Tem aproximadamente 1h30 de duração, mas vale a pena, viu, galera? Realmente muito bom. Mas aí entra justamente nessa questão, né? A comédia é uma coisa muito subjetiva, né? O que a gente já falou no começo, o que diverte alguns não diverte outros, né? E, por exemplo, praticamente o que te diverte são as situações cotidianas, certo? Também. Meio que tudo. Meio que a vida. Exatamente. A vida é uma coisa divertida, né? Sim, tem duas formas de você ver a vida, o ruim e o bom. Eu tento ver o bom sempre. É sempre bom quando a gente consegue ver o bom, mas nem sempre a gente consegue ver o bom. Eu me divirto até com o ruim, tem hora, tá ligado? Eu costumo falar sempre nas minhas aulas com meus alunos assim: é um dia que você não ri, é um dia perdido. E eu não costumo perder dia. Tem que rir das merdas que acontece mesmo, tem que se divertir. Fica bravo depois da risada, né? Não tem jeito. Não pode. Nossa, você fica doido, né? E é justamente isso, né? Para muitas pessoas, a vida, elas não conseguem encarar dessa maneira como sendo uma coisa divertida, né? Não conseguem dar risada mesmo das coisas ruins que acontecem, né? Elas precisam de outros estímulos para darem risada, para entender aquilo como comédia, né? E é justamente isso, né? A comédia é algo muito subjetivo. Mas o humor acho que não chega a ser tão subjetivo. Qual é a diferença entre humor e comédia? Nossa, sério? Hoje, no Filosofia Cast. Cara, eu diria que o humor é mais subjetivo que a comédia. E agora? Mais subjetivo? Mais. Mas não tem comédia sem humor. Cara, o que você acha engraçado, cara, pode ser ofensivo pra outra pessoa, pode ser sem graça pra outra pessoa. Eu acho que, por exemplo, vamos dizer assim, a comédia é a comédia. O Zorra Total é um programa de comédia. Se você vai achar graça, se você vai achar uma bosta, se você vai achar genial, se você vai ver humor naquilo que eles estão fazendo, depende de pessoa, varia de pessoa para pessoa. O clássico humor negro, né? Que tem gente que repreende e tem gente que ri muito. Exatamente. Um exemplo também bem claro disso, e que é o humor, vamos dizer assim, de países. Muita gente falava, e até eu conhecer um pouco e ter um pouco mais de contato, pesquisar, o humor brasileiro é um humor totalmente diferente do humor americano, que é totalmente diferente do humor britânico, por exemplo. E o Yuri, que gosta de stand-ups americanos, eu lembro na República ele assistia bem antes de eu me interessar até por stand-up, ou do stand-up ser um negócio famoso no Brasil. Totalmente, é um humor completamente diferente. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que assistirem um stand-up americano não vão achar a menor graça. O stand-up americano... Até ofensivo, eu diria que vão achar ofensivo. Tipo, como é que alguém permite que esse cara fale isso ali? Esse cara tinha que estar preso. Mas além de ofensivo, né, você precisa dominar bastante a língua, porque eles fazem muitos trocadilhos com palavras, né? E outra coisa que você precisa dominar, que eu não domino, é a cultura deles, porque eles pegam muita referência, né? Isso me lembra, isso aí tem bastante no Family Guy. Isso aí me lembra as pernas do fulano de tal. Você não faz ideia quem que é o fulano de tal, muito menos sobre as pernas dele, e perdeu a piada, sinto muito, né? Então, é muita piada interna, né? Aquela cenazinha, tipo, aqueles 15, 30 segundos meio que explicando ou mostrando quem é o citado, né? Muitas vezes
Isso, cara. O próprio Stewie, ele faz uma referência, ele vira pra tela e fala: Não, vocês não entenderam essa referência. Você tem 13, 14 anos, você não entendeu essa referência. Procura aí no Google aí, fulano de tal evento. Muito bom, faz parte do humor, que por sinal eu gosto muito do humor do Family Guy. Mas, por exemplo, acho que isso que vocês estão falando é uma coisa que ela tem tudo a ver mesmo, porque se você não tivesse nem um pouco inserido na cultura norte-americana, você não ia gostar em absoluto, porque eu acho que o humor ele tem muito a ver com isso. Como o humor ele tem essa pegada ácida, essa pegada crítica, essa pegada de fazer... o humorista ele tá sempre criticando as pessoas e seus comportamentos sociais, seja quanto indivíduo, seja no conjunto. Geralmente no Brasil, por exemplo, tem muito humor de estereótipo, né? Alguns acham ultrapassados, outros gostam bastante, mas assim, ele só vai fazer sentido pro brasileiro, assim como o humor norte-americano só vai fazer sentido pleno para um estadunidense, e assim por diante, né? Sim, Isso então, que vocês estão retratando, ele é uma coisa que ela tá presente em todo lugar. Sim. Quando a gente fala de humor, né, o humor você realmente tem que pensar. Isso é uma coisa bacana, eu acho. Do meu gosto pessoal, é o humor que te faz pensar. É o humor que tá te fazendo te refletir. O humor é mais subjetivo do que a comédia. Uma comédia é uma comédia aqui nos Estados Unidos, mas eu vou achar acho que não. Eu acho que não. Da informação que eu tenho sobre aquilo. Mas então, aí que tá, eu acho que elas são sinônimas, acho que as coisas são sinônimas, acho que vocês estão falando assim, a gente tá tentando fazer uma distinção onde não há. Então o humor, eu achei tanto isso também humor no começo quanto da comédia, eles são gêneros. Você gostar ou não é que vai depender de quem é você e daquilo que tá sendo trabalhado. E nesse sentido, o humor tem limite? Então, aí que tá. O limite do humor, pra mim, em última análise, é o consumo, né? Então, assim, eu não sei até que ponto censura é necessária ou não. Eu acho que a censura ela existe dentro de cada um de nós. Então, particularmente, eu acho que se me ofende, eu deixo de consumir. Pra mim, é a pior coisa que eu posso fazer em relação ao humorista, entendeu? Então, assim, é deixar de consumir e as pessoas próximas de mim dizer que tô deixando de consumir. Mas isso daquele motivo. Isso é um problema, viu, Fafá? Porque, por exemplo, vamos supor um cara que faz piada de negros. Os negros deixam de consumir e ele perpetua o racismo. Isso é horrível. Não, eu acho que você tem razão, mas é realmente um traço muito, muito delicado, né? Porque você tem gente fazendo humor aí, né? Com negro, com gordo, com baixo, com loira, com alto, com magro, não sei lá o quê. Não, com gordo ninguém faz humor. E o humor comédia, sempre vai ofender alguém, né? Com gordo ninguém faz humor com gordo. Não, aqui mesmo não tem ninguém. Mero detalhe. Eu tô com vocês. Eu acho que o limite do humor tá justamente na questão da liberdade de cada um, né? Eu cresci muito com isso na cabeça, de que a liberdade de um acaba onde começa do outro, né? A partir do momento que você está fazendo aquilo de maneira visivelmente agressiva, visivelmente ofensiva e continua forçando, mesmo quando alguém pede para você parar, pede para você rever o seu conceito, a sua piada, né? Já tá passando do limite do humor. Como diria o MDM, tá pulando cordinha, né? Eu acho que piadas com minorias nunca vão acabar, assim como piadas com maioria também nunca vão acabar. Não sei se quero que acabe também, né? Porque às vezes a gente faz piada com a gente mesmo, então é importante a gente ter essa visão também. Mas eu acho que dá pra gente fazer isso e ao mesmo tempo chegar num ponto em que o outro ele vai entender aquilo como uma piada e não como uma ofensa, né? Mas é que o limite é bastante tênue, né, Ronquidão? Então, Sim. Assim, eu também procuro não consumir. Quando uma coisa não tá me agradando, eu costumo não consumir. Mas isso que o Yuri tava falando também tem razão, né? Há de se pensar que você tem que responder pelo aquilo que você fala, né? Sobretudo publicamente, né? Porque, por exemplo, sei lá, quantas pessoas o nosso cast atinge? 500, 600, 700 por semana? É isso? Quantas pessoas atinge o Zorra? Ou Porta dos Fundos, né? Então a escala é diferente. Mas eu ainda acho que quando o assunto é bater na maioria, quando o assunto é cutucar a maioria, por mais que seja doloroso, a maioria geralmente ela não sofre ataque nenhum. Eu tô chamando de ataque, mas não sei se essa é uma palavra bacana. Mas é a palavra que a gente tem. Então eu não sei, precisava pensar uma palavra que não é ataque, mas é provocação. Isso. Provocação. Quando você tá lidando com maioria, então quando o cara vai lá e
lida com os religiosos, quando ele lida com classes estabelecidas, classe política, por exemplo, é o maior exemplo que tem na cabeça de todo mundo, principalmente nesse momento do nosso país. Esses caras não sofrem, eles não são cutucados, esses caras não sofrem afrontas. Mas quando realmente o cara vai e ataca alguma minoria que já é massacrada por ser, então a minoria que já é tão, sei lá, uma pretensa piada alusiva ao estupro ou violência contra as mulheres, não cabe mais, entendeu? Uma piada contra os negros não cabe mais, entendeu? Não deveria caber, não deveria ser piada, né? Porque não é piada. Eu acho que se existisse um limite, eu diria que, pra mim, isso é uma coisa bastante pessoal, seria o seguinte: existe gente ferindo seu corpo e sua alma por conta disso? Ferindo fisicamente, né? Causando violência, causando mortes. Seja física ou psicológica. Tem gente que, se eu fizer essa piada aqui, tem gente que sofre isso aqui de verdade na pele, gente que deixa de viver, gente que deixa de ter uma vida plena por conta disso. Acho que esse devia ser o limite do humor. E realmente tem muitos humoristas ou pretensos humoristas que não pensam nem um pouco nisso. E continuam fazendo as mesmas piadas que os Trapalhões faziam. Então você pegar, vai assistir um vídeo dos Trapalhões aí hoje. Dificilmente encaixaria, né? Não, imagina, não encaixaria. Do jeito que os caras faziam, não encaixaria, ponto. Completamente deslocado no tempo e espaço. É que eles achavam que fazer a piada com o negro diretamente pro Mussum, tipo, tá vendo só? Ele é negro e ele aceita a piada. Tava tudo bem. Mas acontece que cada ser humano reage de uma maneira. Então, por exemplo, vamos supor fazer piada de gordo com o Fabrício. Talvez, não sei, mas talvez ele não ligue. E aí, uma outra pessoa pode se suicidar. Olha os extremos, né? Um não liga, o outro pode se suicidar com isso. Esse negócio é muito sério. Muita gente fala isso de bullying. Mas é o ponto. Então, do limite. Pode ser, tipo... O limite é variável. Pra ele pode não ser nada, pra outro pode ser. Mas pra qualquer um, mesmo sendo minoria ou não, pro caipira, a piada que ele comia porca no sítio, pode não ser... é uma bosta, não tem problema, mas o caipira pode ser ofensivo. Então acho que você limitar, ou você limita pra todo mundo, ou você não limita pra ninguém, porque sempre vai ter alguém que vai se ofender mais. Sim. Então eu vou dar uma de advogado do diabo agora, então. O problema de limitar de qualquer maneira é que vai perder a essência do que é o negócio da crítica. E aí? Quem é que escolhe qual assunto pode ser tocado e qual não deve ser tocado? O politicamente correto. É aí que mora o problema. Né? Se for ser politicamente correto de fato, você não tem humor, comédia, não tem humor em absoluto. Eu vi uma... Porque alguém vai se ou ofender. limita tudo ou não limita nada. Meu ponto é esse. Ou proíbe, não pode fazer piada nem com loira, nem com português, foda-se, que Portugal tá 5, 6 mil quilômetros daqui. Ou então pode fazer piada com tudo e quem se ofender que processe, acabou. Mas eu vi uma charge genial, inclusive, que é assim, abaixo você verá a piada que respeita as religiões, as diferenças, não sei o que, aceita politicamente correta. E embaixo, um quadrado em branco. Então, uma piada, mesmo que pouco, vai ofender alguém, seja em qualquer lugar. Então, ou você proíbe todas, ninguém pode fazer piada com nada nem ninguém, ou esse negócio de, o limite do humor não existe. O limite cada um põe. O cara fez uma piada com gaúcho viado, eu sou gaúcho, não gostei, eu vou lá, processo o cara e tento ganhar, mas eu não vou... é proibido fazer piada com gaúcho e homossexualidade, ponto. Isso é muito delicado. Eu acho que é muito... Você não pode limitar isso. É tão delicado que o simples fato de você falar humor negro e ter um quadro branco na piada politicamente correta pode ser mal interpretado. Sim, fato. Chegou-se hoje num ponto, e talvez, espero que ninguém me processe por falar isso, que você não pode falar mais nada, praticamente. Principalmente na internet, vamos dizer assim. Qualquer comentário... Muita gente se esconde atrás dessa máscara de politicamente correto, né? Não, eu cheguei no ponto de ver, e eu comentei com o Yuri, eu falei, cara, postaram assim, vou dar um exemplo só pra vocês entenderem. A letra X matou a letra Y. Beleza, Y não serve pra nada. E aí vem alguém falando, porque X é superior? Isso aí é uma coisa cultural de tantos anos atrás. Não, então, peraí, Y não é que não serve pra nada, é pouco usada. Mas só por isso, então, é porque ela é discriminada. Cara, chegou num ponto que qualquer coisa, mesmo que você... Eu já cheguei num ponto de ver um comentário, e eu percebi no comentário um certo preconceito, mas alguém respondeu
defendendo a minoria que estava sendo atacada no comentário. E embaixo, alguém da minoria atacada mal interpretou o comentário, sim. A resposta, e ficou puta. Então, tipo, o cara que tava defendendo a minoria virou um vilão. Porque a pessoa não entendeu o que ele tava defendendo. Ele até defendeu, mas com as palavras erradas. Você entendeu o que virou isso? Mas a internet é um reino à parte. Eu vou dizer o seguinte... É um reino à parte que pode te dar um processo, cara. Não, mas o medo não é o processo. O problema é que ela não destrói só a vida das pessoas no processo. Ela destrói a vida das pessoas porque tudo cria uma proporção que não devia ter, para um lado ou para o outro. Por exemplo, a gente podia fazer um cast inteiro, um bloco inteiro, discutindo o termo que o Guidão usou. Qual? O termo humor negro. Não, o termo humor negro. Olha aí. É isso que, por exemplo, motiva pessoas como o meu mel, mas todo mundo usa, não tô questionando isso. Mas estou dizendo, esse é o porquê de pessoas como o meu mestre dizer, se for falar pro meu mestre que ele é negro, ele vai falar que não, eu não sou negro, eu sou preto. Porque tudo que é negativo é negro. Um dia negro na história da humanidade. O lado negro da força. O lado negro da força. Que antes era lado negro da força, agora não é mais. É sombrio. Virou lado sombrio por conta disso. Então é o humor negro. Então tudo que é ruim é negro. E se você parar pra pensar, faz sentido. Sim. Né? Tudo que é colocado como negro é colocado como ruim, como inferior. Então tudo tem dois lados ou mais lados, né? 2 é muito pouco, geralmente. E a contrapartida também. Tudo que é branco é bom. Então é uma mentira branca, né? É inveja branca, dia de branco, mesa branca. Mas aí a gente tem que levar isso pro cast sobre preconceito. Sim. Show de bola. Bom, então chegamos no limite do humor. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nos diverte. Como eu sei que o Yuri se diverte muito com livros... Bastante. Assim como o Zico... Não sou um dos maiores leitores, não, viu? Muito diferente de mim. Muito diferente de Yuri. Fato. Mas o que diverte vocês? Olha, cara, eu vou... Além da risada do dia a dia, claro. Vou passar na frente do Zico aqui. Eu assisto muito esses desenhos que teoricamente são politicamente incorretos, né? O próprio Family Guy, Simpsons... Não tem mais incorreto, na verdade, que Family Guy. Não, Family Guy Não, South Park é o extremo, eu acredito, né? Family Guy é um pouco abaixo ainda. E Simpsons é mais leve, né? Pra ser mais aceito, né? São os 3 que mais me divertem, assim, de longe, de desenho. Eu me divirto também no YouTube, né? Eu assisto... Eu acompanho alguns canais aí, né? Todos eles tentam ter um pouco de humor. Por exemplo, o Acelerados lá, que tem agora o programa no SBT de manhã no domingo. Eles tinham, antes do programa no SBT, eles tinham... Ainda tem o canal no YouTube. Mesmo que fala sobre carros e tudo mais, eles têm o humor deles lá, né? É muito, muito interessante até, porque normalmente eu que tomo, né? Porque eles pegam assim, param a cena, peraí, o que é aquilo ali no carro? Aquele detalhe ali, ele vai lá, puxa assim, um papelzinho escrito Palmeiras não tem mundial, sabe? Puta que... Não, nada a ver. Tá falando sobre o carro, interpretação de velocidade, não sei o que, de repente ele para e muda completamente o foco, né? E eu acho isso interessante, mesmo tacando no meu rabo, né? Mas então, são essas coisas, basicamente, como eu não leio o livro, né? Sim. E você, Fafá? Cara, o que me diverte na literatura... Se você quiser. Não, o que te diverte? O que te diverte? Porque quando você sugeriu o tema do cast, comédia, você complementou, você colocou um subtema, que era o que nos diverte. O que nos diverte é isso que eu quero saber. O que te diverte? O que me diverte? Cara, tudo. A vida viver me diverte. Viver testa minha paciência, mas me diverte ao mesmo tempo. Então, por exemplo, cara, sendo professor, não tem uma aula. Ou é muito raro, pra não falar não tem uma... É muito, muito raro não ter uma aula, ou pelo menos um dia, é virtualmente impossível, sem que aconteça uma cena engraçada, sem que alguém fale, pense, haja de um jeito engraçado, ou que você leia um texto, ou que você veja uma imagem, né? Que tudo diverte, né? Até viajar 17 horas do meu lado? Pois é, mas a gente não riu pra caralho? Não, de fato, a gente riu mesmo. Mas então, eu acho que isso que é uma coisa bacana, assim. Eu acho que a vida adulta, eu vim filosofia barata aqui, mas não é nenhum pensamento de nenhum pensador importante, não, mas é meu. A vida adulta faz a gente não dar importância para as coisas pequenas. Então o que eu sinto
muito, assim, no dia a dia, com amigos, com colegas de trabalho, ou mesmo com molecada e tal, as pessoas vão perdendo, quanto mais elas envelhecem e as pressões do dia a dia vêm surgindo, elas vão perdendo, não todas, mas muita gente, vai perdendo a capacidade de rir de si próprio, e de rir das coisas banais, das coisas bobas. Pô, eu passei um dia não, né? Eu passei vários dias rindo de lembrar desse bilhete besta que a Juliana mandou no grupo dos professores. Eu me ri, eu me diverti genuinamente. E não foi uma vez, não foi duas, foram muitas. Então, eu acho que assim, bacana é manter a capacidade de rir das coisas bobas, ou do que acontece, e rir de você mesmo, né? Então eu sou um cara que eu brinco bastante, brinco o tempo todo, e quando brincam comigo eu não me importo, porque por mais que às vezes eu falo, poxa, pinçou um nervo aí, acho que você tem mais que rir de você mesmo. Se você não rir de você, você não tá fazendo direito. Pô, você nunca me alertou de ter pinçado o nervo. Ih, olha lá. Mas não precisa, né? Você espera que as pessoas percebam. Ih, se for depender disso, você tá fudido. Não, mas aí que tá. Eu ainda acho que se é uma coisa que machuca de verdade, tem que falar, entendeu? Eu espero que sim. É igual o Diogo, né? Pô, passei muito tempo brincando com ele, com um negócio que era delicado pra ele. Se ele não fala, você ia brincar pra sempre. Eu ia brincar pra sempre. E desde que ele falou, eu não brinquei mais. Sim, com fato, isso. Fato. Brincando com ele, mas nunca mais falei. Porque realmente, como você acabou de dizer, eu falhava em perceber que isso o incomodava, entendeu? Então eu acho que a pessoa tem que falar, se alguma coisa. Mas assim, nada me incomoda nesse ponto, sabe? Ou pelo menos não aconteceu. E se chegar o dia de acontecer, eu acho que principalmente como eu sou um cara que gosta de brincar com as pessoas, eu tenho mais que falar, poxa, Yuri, isso aí não. Pô, velho. Pegou pesado, hein? Pois é, entendeu? Acho que tem que surgir essa conversa. Porque senão a gente cai nessa coisa do politicamente correto e do famigerado bullying, né? Sim. Claro, a gente tem que ficar esperto pra tentar perceber o que machuca o outro e não machucar as pessoas, porque não é o intuito nunca, né? Ou não deveria ser o intuito nunca. Tem gente que é mal intencionado, né? Mas, por exemplo, você tem que falar. E se o cara falar que você me disser que você não gosta que eu fale da sua altura e eu vou e continuo falando, aí realmente temos um problema, né? Mas e coisas práticas, coisas objetivas, Rafael, que te diverte? Vou te dar um exemplo, tá? Me diverte muito, como você tem já na pergunta no Quidão, situações dessas como da conversa do Leandro Carnal, entendeu? Que são coisas que estimulam muito o que eu gosto em mim, que é a questão do debate. De enriquecer o debate, de promover o debate, de gerar toda essa coisa que a gente faz no podcast também, né? Mas que eu costumo fazer no meu dia a dia. Eu aprecio muito isso. O debate me diverte muito, né? Os filmes, os livros, as séries, os podcasts que eu acompanho sempre me divertem mais quando eles me remetem para esse lado do questionamento, do debate, do ir contra o senso comum, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. A outra coisa que me diverte, Ronquidão, que eu não comentei, essas bobeirinhas de nine gag, essas... eu não sei se eu posso chamar de charge, né? Os memes e coisas assim. Eu rio bastante, mando pro Zico e a gente ri. É legal demais, né? Os dois tontos rindo no meio do dia. Sim. Isso me diverte também. As coisas simples e que são, às vezes, nem tão diretas, mas que trazem aquela questão de tirar sarro mesmo das situações do dia a dia, né? Aquela, não sei se é marmota, foca, o que é, que tem aquela cara do tipo, que tava fazendo uma coisa e aí aconteceu algo muito errado e tipo, sabe? Fudeu. Fudeu e o cara não sabe o que fazer. Pô, toda vez que tem um meme com aquele bicho, cara, eu casco o bico. E vídeo cacetado, né? Ver os outros se fuder. Ver a dos outros. Ver os outros se fuder, isso é muito engraçado. Não, então, eu ia dizer que esse é o tipo de coisa que me diverte pra caramba também. Essas desgraças corriqueiras, sabe? Coisas que acontecem assim que você não devia rir, eu rio muito. Coisas assim. Os vídeos do mundo canibal, quase todos, cara. Não, pois é, pra mim não é quase, pra mim são todos. Os vídeos do Porta dos Fundos, sobretudo os vídeos religiosos, como eu me divirto. Como eu me divirto, eu rio feito um imbecil, cara. Você vai direto pro inferno. Eu vou, se eu for pro céu, não vou conhecer ninguém mesmo, então. Tem mais aqui pro inferno. Mas acho que é isso, Ronquidão. Mas assim, Ronco, viver me diverte, dar aula me diverte. Interação humana é um negócio que diverte muito.
Isso é importante, né? Se divertir com o trabalho. Muito importante. Sim, não, eu me divirto fazendo o que eu faço. Apesar das controvérsias com o Sr. Yori, eu acho que não. Ninguém gosta. Mas eu tenho prazer, eu adoro o que eu faço, me divirto, rio muito. Jovem é sempre muito divertido, cara. Mas tá certo mesmo, o professor tem que dar aula por prazer. Não, eu não dou aula por prazer, eu dou aula por dinheiro, eu não dou aula, eu vendo. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. Eu me divirto, lidar com a molecada é legal ver. É legal ver as paixões nascendo. Ó, que coisa poética, mas é verdade. Super legal ver as paixões nascendo, dando certo ou dando errado, e ver como é que a vida do jovem vai se modificando. Isso é legal pra caramba. E a molecada sempre apresenta coisas diferentes e divertidas, que te divertem, que te ensinam. Isso é vida o tempo todo, é muito bacana. E você se divertiria com uma perguntinha do Ronquidão? Não. Não, com isso não. Não, na verdade não. Não? Eu me divirto de ver o Fabrício pasmo. Isso. Eu me divertiria, Ron. Vai mandar a perguntinha aí que eu respondo. Pode mandar? Ó, louco, hein? Vamos ver o lado positivo da vida, vai, manda aí. Vamos lá. Perguntinha do Ronquidão de encerramento. Você acha que o seu senso de comédia e de divertimento mudou ao passar dos anos? Muito. E como mudou? Então vai lá, Fafá. Ronco, eu continuo rindo das mesmas idiotices. Eu continuo rindo das mesmas piadas, eu continuo rindo das mesmas situações. Nós fizemos uma viagem de 17 horas, das quais eu fiquei 15 horas e meia acordado, junto com o Yuri, que ficou às 17, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. E essas 15 horas não foram monótonas, elas me divertem. E estar com o Zi, com o Bila, com a Geise, com a minha esposa é divertido, a gente ri das coisas. A coisa bacana é que eu vou aprendendo a rir de mais coisas. Eu sinto que eu nunca rio de menos coisas. Não, legal que alguém faz uma piada, a gente ri da piada, aí o Zi ri batendo na mesa, a gente ri do Zi rindo. Acho que essa é a onda. E aí eu começo a soluçar e rindo do meu soluço, né? Aí, então. Aí a gente morre, todos morrem juntos rindo. Quer ver uma? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo clássico de como é que a gente ri das mesmas coisas, mas elas vão se renovando. Assim como vocês riem da minha gordura, eu rio do seu nariz, certo? Desde sempre. Certo. Pois sim. Você lembra do dia do Arthur? Sim. Yeah. Pois é. Veja bem, o Arthur tem algum tipo de noção ainda, com a idade que ele tem, de quanto a gente se diverte um com o outro? Ainda não. Ele só sabe que a gente se diverte junto, imagino, porque a gente tá sempre junto, sempre rindo. Mas quando ele me emenda uma piada, não, uma constatação sobre o tamanho do seu nariz, como é que eu não vou rir? Yeah. E sabe o que foi a coisa mais legal de tudo? Não foi o que ele falou, foi o comentário da Si. Ai, Arthur, na frente do tio Fafá. Porra, isso é a comédia, entendeu? E isso é viver a vida. Não é rir do seu nariz ou da minha gordura, ou sei lá, de qualquer coisa. Não é. Isso aí a gente já faz por si. Não precisa de ninguém incentivando. Mas, pô, você vê, ó, 2 pessoas que chegaram, uma há 6 anos, outra há 4 nas nossas vidas e que renovam a diversão. Fabrício. E acho que isso é bom. Se a gente vai renovando o estoque. Eu só acho que a gente não pode parar de rir nunca, senão a gente envelhece. O corpo envelhece, mas a alma não pode envelhecer nunca. O espírito não pode envelhecer nunca. Eu sou o mesmo moleque de 14 anos até hoje. Muito Diga lá, Zico. O Fabrício fez uma piada sobre gordura e nariz. Só queria informar que amanhã meus advogados o procurarão. Não, em minha defesa, eu não disse que eu fiz uma piada, eu disse que nós fazemos. O Zico é um combo. Eu sou o combo. É gordura, nariz, cabeça grande e feio. Puta que pariu. Não é? É igual a constatação que você fez na sua briga hercúlea com o celular. Deus não gosta de mim. Em resumo. Isso até responde a pergunta. Eu acho que o Ronco fez uma pergunta aí que ele acabou me pulando. Foi, acho que uma das últimas perguntas que o pessoal se vocês estavam falando aí. Mas se eu tô viajando porque eu tô meio bêbado, galera que tá ouvindo aí, eu tô meio bêbado já. Eu vou falar mesmo assim, foda-se. Quando não tá, né? Eu aprendi a rir da vida desde pequeno. Rafa, põe uma música bem triste aí, de fundo. Por favor. Porque na escola eu era gordo, eu era narigudo, eu era feio.
Eu era tudo isso. Baixinho. E na verdade eu sou tudo isso até hoje, não aprendi com o tempo. E eu tinha duas opções, ou eu ficava bravo com a galera que me dava apelidos, ou eu aprendia a rir disso. E o Yuri morou comigo, é a terceira vez que eu falo isso hoje, mas ele pode me É o álcool. desmentir ou não. Eu acho que eu aprendi a usar isso a meu favor até pra fazer amigos. Usar o bom humor, que é aquela coisa que a gente fala, foi citado anteriormente. O humor é uma coisa ofensiva, mas se você souber usar até contra você mesmo, um pouco, vamos dizer assim, de ofensa, se você souber rir dos seus próprios efeitos, você acaba conseguindo conquistar outras pessoas, fazer amizades. Então, desde pequenininho eu aprendi. A música triste deve estar tocando aí, então deve estar todo mundo chorando. Sim, claro. Desde pequenininho eu aprendi a usar os meus defeitos pessoais pra fazer amizades. E aí você é um cara mais super sozinho hoje, olha que beleza. Eu sou um cara triste hoje, solitário. Mas solteiro, né? As meninas aí que estão ouvindo. Mas solteiro, a mulherada que quiser mandar mensagem, eu não recebi nenhuma ainda. Deve estar... Acredito que foi algum problema com a Vivo, mas... Foi. Na verdade foi pra caixa de spam, você precisa... Continuem tentando, viu? Continuem tentando. Um dia chega. Não fica Deus preocupado, não. Mas desses tempos em que você era pequeno, gordo e feio, ficou grande, gordo e feio, sua noção de diversão mudou ou não? Cara, não mudou muito. Eu continuo rindo, vamos dizer assim, que eu dou risada com quase as mesmas coisas. Claro que tinha muita coisa que eu não entendia, então não tinha como eu achar graça antigamente, mas hoje eu entendo e dou risada. Mas basicamente, assim, a essência do humor não mudou muito não, cara. Pra falar bem a verdade, eu continuo achando graça das mesmas coisas. O Yuri, acho que todos vocês foram adolescentes da mesma época que eu. 2000, 2001, eu ria de South Park e eu dou risada de South Park até hoje. Então, acho que aprimorou um pouco o meu humor, mas de mudar assim, eu ria isso e eu ria disso, e hoje eu acho isso errado, acho que não devia ter rido disso antigamente, não. Beleza. E você, Yuri? Então, meu humor mudou, assim, eu não rio mais quando meu pai vem pra mim e faz... Você não ri? Não. Você não ri, mas a gente ri. Eu riria se seu pai fizesse isso, cara. Eu tento me conter, né, porque eu passo um pouco de vergonha, né. No começo da minha adolescência, da minha pré-adolescência, lá 10, 11 anos, quando eu assisti Monty Python a primeira vez, eu não gostei. Não gostei, até Mr. Bean era difícil eu gostar. E hoje o meu humor preferido é o britânico. Então... Eu adorava, mas eu adorava por causa das situações. Vou dar um exemplo do Monty Python. Então, por exemplo, quando vinha lá os caras batendo coquinho... Eu ria daquilo ali, mas eu não entendia. Então, por exemplo, o Cavaleiro Negro. It's a flesh wound. It's only a scratch. Eu ria do bagulho, mas, por exemplo, eu não tinha a compreensão de que tinha lenda do Cavaleiro Negro. Então, isso eu não sabia. A minha compreensão só melhorou. Só passei a gostar mais. Disso, e hoje é o meu preferido. Então, pra você ver como mudou, né? Não só nisso. Muitas outras coisas que eu não buscava. Por exemplo, eu me divertia... Lógico, eu não ria, mas eu me divertia assistindo aquela porcaria de aquele filme que tinha um monte de gente morrendo lá, como que chamava? Aquela porra? Face da Morte. Uma merda lá. E hoje eu acho cretiníssimo. Caralho, você se divertia vendo aquilo? Eu alugava, eu ia na locadora, alugava e punha pra rodar. Quer dizer, eu gostava de assistir. Se tiver algum psicólogo ouvindo aí, por favor. Você nunca assistiu? Não. Mas enfim. Nem na escola? Nunca assisti Face da Morte, nunca. Muita Tenho gente... curiosidade até hoje. Penso em baixar, mas, fica pra depois e nunca baixo. Não baixa, eu nunca assisti, não, e não tenho curiosidade. Então, mas era a maior febre ali da molecada ali, Fato. Todo mundo alugava e ia todo mundo junto pra uma casa, mesma casa lá pra assistir. É uma merda, cara. Nossa senhora, eu acho tão cretino. Hoje, assim, olhando pra trás, falando, nossa, como é que eu fazia um negócio desse, né? E eu genuinamente me divertia. Lógico que eu não ria, como eu disse, não ria. Mas pra mim era um bom passatempo. E hoje mudou completamente. Beleza. Eu tô mais com você, viu, Yuri? Eu senti que a minha noção de diversão, assim, o meu sentimento mudou bastante com o tempo. Algumas coisas, como o Fafá citou aí, realmente permanecem as mesmas. Mas eu acho que já eram de uma época que eu já estava um pouco mudado em relação a isso, né? Meu exemplo não vai com Monty Python nem com Face da Morte. Vai com uma coisa até mais popular, digamos assim. Antigamente eu dava muita risada com o Zorra Total. E hoje eu não tenho paciência para essa comédia pastelão.
entendeu? Sim. Essa comédia muito rasa, os bordões, não me agrada mais, entendeu? E na época eu dava muita risada. O quadro do Saraiva, do Sr. Saraiva, puta que pariu. Era a risada do começo ao fim. E hoje eu não suporto mais. Sim. Então eu percebi que o meu humor mudou ao longo do tempo. Não digo nem que ficou melhor, nem que ficou pior, mas eu digo que mudou. Mudou bastante nesse sentido. Parece frase de caderno, hein? Ronco, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Achei no Facebook. E tá vendo? Tava lá Clarice Lispector. Eu vejo essas merdas até hoje. Pois é, então eu não suporto. Eu realmente, quando tá passando Zorra Total, eu não gosto, cara. Eu fico olhando aquilo, não vejo graça nenhuma. De verdade, não vejo. Eu também não vejo, não. Então, mas antigamente eu via, entendeu? Sim. Eu não lembro de antigamente eu ver. Pode ser que eu vi e não lembro, mas enfim. O Seu Saraiva eu gostava também. Eu não sei, não assisti recentemente, não. Mas, por exemplo, vou te dizer uma coisa que daí, então pode ser que eu corrobore com isso que você tá falando, que tenha mudado. Quando eu pego e vejo, sei lá, Escolinha do Professor Raimundo. Quando era a Escolinha do Professor Raimundo mesmo, quando eu era criança e não entendia nada da vida, eu achava aquilo genial, quando era do Chico Anísio lá e tal. Eu nunca ia assistir pra ver o que eu ia pensar. Mas as outras, meu compadre, horroroso. Sim. Então daí talvez isso tenha mudado. Vamos para alguns recadinhos, então? Vamos! Primeiro recadinho importante que você deve saber. Yuri, qual que é? Nós temos um Patreon, Ronquidão. Você aí, Ronquidão, que não sabe de nada. Existem ferramentas através das quais os nossos, não nossos, mas todos os consumidores de conteúdo podem ajudar os criadores de conteúdo, né? E nós não estamos fora dessa. Você que gosta do que a gente faz, inclusive pessoas mais próximas, lógico, né? Sempre pergunto, eu queria ajudar, como é que faço para ajudar, né? E às vezes também pode passar isso pela cabeça de quem ouve a gente. Então, o Patreon tá aí para ajudar a gente. Se não fizer falta pra você, lógico, né? A gente não quer atrapalhar vocês de maneira alguma. Mas entra lá no patreon.com/cervejaquesaque e coloca lá $1 por mês, $2, o que você conseguir aí. Já é de grande valia pra gente. A gente tem que manter o site no ar, tem que editar, né? O Rafa cobra uma fortuna aí da gente, né, Rafa? Não. Pra poder... ele vai me zoar agora. Eu sou rica! Pra poder editar os casts. E aí a gente tem todo esse monte de custos aí. Então vocês dariam uma força pra gente. E é pra isso que serve o Patreon. E é por isso que a gente pede essa ajuda voluntária aí. Muito bom, muito bom. E Fafá, qual é o nosso segundo recado importante? Se fudeu. Me fudi bastante. O que está falando das redes sociais. Aí. Isso, muito bom. Tá vendo, rapaz? Eu escuto o cast, viadinho. Então, pessoal, procurem-nos nas redes sociais. Geralmente aí vai estar sempre como @ né? /cerveja que saque, cerveja se saque, de cerveja como são as coisas. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos também com o Pinterest. E tem mais alguma que eu tenha esquecido, Ronquidão? Não temos Tumblr. Não temos Tumblr. Não temos Tumblr. Não. E temos Google Plus. Se é que alguém que nos ouve tem Google Todo Plus. mundo tem Google Plus, só ninguém usa. Só não usa. Mas enfim, nos procurem nas redes sociais aí, pessoal. Por favor, nas comunidades cervejeiras também estamos presentes. Eu te digo quem nos acompanha pelo Google Plus. A única pessoa que eu tenho certeza que acompanha pelo Google Plus. O Galo. O Galo. Um abraço, Galinho. Galo, apareça. Né? Mande notícias. E você esqueceu de falar que a gente tem um Flipboard com várias reportagens interessantes lá que a gente tenta colocar sempre. E em breve aí o lançamento do nosso... Nossa tuberculose, nossa pneumonia. A nossa tuberculose mortal. Nesse ritmo você não vai lançar nada. Né? Não mesmo. Do jeito que tá caminhando. Em breve o lançamento do nosso Periscope. Fique ligado. Esse é o ronquidão, gente. Já tá tudo certo, agora é só lançar mesmo. Vai ser legal, vocês vão curtir, vocês vão gostar. Este é Rodrigo. Eu já estou curtindo. É isso aí, muito bom.
Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, os nossos sempre de plantão aí, os nossos membros, né? Começando pelo Zicão. Zicão, obrigado por beber aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu queria avisar aí, recebi bastante mensagem, bastante cartinha do pessoal que sentiu minha falta. Não precisa ficar triste não, eu tava doente, mas eu voltei. E eu acho que é um problema com os Correios, mas as meninas que quiserem continuar mandando carta, eu não recebi nenhuma ainda, mas eu acho que estão mandando, então podem continuar mandando aí que... Uma hora o correio acerta. Uma hora chega em casa. Exatamente. O problema é que você esqueceu do CEP, você esqueceu de passar o CEP. Não faça isso. Yuri, Fafá, muito obrigado pela companhia. Opa, é nóis. Tô de boa. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Cerveja Pod. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. E até a próxima. Falou! Falou, valeu! A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.